É isso aí, pessoal. Mais um episódio do último filme, episódio 8. Eu sou o Igor, né? E quem aqui tá falando comigo é o João. Sou eu. E a gente vai, né? Vamos aqui conversar, né? Sobre cinema e sobre o último filme que a gente assistiu, né? Antes de começar, eu vou passar alguns avisos aqui interessantes. Um dos avisos é que finalmente, né, conseguimos colocar os programas no Spotify. Falta ainda colocar, acho que os 4 primeiros, eu acho. Mas enfim, já tá lá no Spotify. Se você pesquisar o último filme, você vai encontrar, né, os episódios para você escutar. E a gente tá com uma conta no Instagram, onde a gente tá colocando algumas postagens mais para, né, lembrar o pessoal que lançou vídeo novo e tal. E futuramente a gente vai adicionar conteúdos próprios, assim, pro Instagram, né? E aí, já que eu já tô falando de Instagram, eu vou contar uma ideia pro João, uma ideia que eu tive de um conteúdo interessante. Novidades, cara. Uma novidade interessante para colocar no Instagram, né? Quem acompanha aí, né, o podcast, espero que tenha alguém acompanhando. Se você acompanha o podcast, muito obrigado. Deixa um like aí, por favor. Aqui a gente meio que tem um bordão, que é o bordão do... E aí, né? Qual foi o último filme que você assistiu? Aí eu pensei em levar essa brincadeira pro Instagram, né? Criando uma postagem no feed, que é com uma postagem com essa frase, né? Pra pedir pra galera interagir, né? Pra galera comentar, né? Qual foi o último filme que ela assistiu. Acho que é uma ideia interessante, sim. O que você acha, João? Eu gosto bastante dessa ideia. E aí... Um momento em que a gente pode ouvir do pessoal que o pessoal tá assistindo, o último filme que eles... E aí, assim, podia ser uma coisa de meio que de revezamento, né? Tipo assim, uma semana, sei lá, a gente poderia postar na sexta-feira, né? E aí numa sexta é uma postagem no feed, aí na outra sexta a gente faz isso, só que no... Como é que é o nome? No Stories, como uma perguntinha, né? Aí a galera pode perguntar e a gente reposta a pergunta dela e tal. Aí cria uma interação legal, assim, com o público. Pô, legal, hein? Gosto da ideia. E aí, de aviso, vamos ver aqui, vamos aos nossos patrocinadores, né, do canal, que não tem nenhum. Futuramente, talvez tenha, né? E, cara, esse de aviso, eu acho que é isso, né, João? A gente tá lembrando que a gente tá fazendo esse revezamento, né? Numa semana a gente lança um podcast, na outra semana a gente faz algum ensaio, algum vídeo especial aí de conteúdo, a gente posta no Instagram, no YouTube, enfim. E, bom, a gente vai começar a ampliar as redes aí, vamos ver se a gente vai pro Facebook, pro Twitter, talvez, até o momento em que a gente consiga aí fazer, quem sabe, um último filme ao vivo. Isso aí era a ideia desde o princípio, pô. E uma coisa aí, para você que está escutando, se tiver alguém escutando... Deve ter, cara, deve ter 2. Deve ter dois. Você está convidado para falar aqui com a gente, manda uma carta para o nosso... manda uma mensagem aí, pode ser no Instagram, enfim, comenta aí no YouTube, se você quiser. Cara, é uma boa. Aí para quem quiser conversar, falar sobre o último filme, bater um papo com a gente aqui. Daqui a partir do 10º episódio, a gente vai começar a chamar convidados. Isso, convidados para participar com a gente, né? E aí, enfim, não precisa ficar também com medo de, nossa, não sei tanto de cinema, meu Deus do céu, não vou lá, senão... Não, é mais... exatamente. Chamar para bater um papo, para ver, enfim, novas referências, então. Exatamente, a ideia é que a gente fale sobre o cinema de um modo geral, e não de um cinema específico ou com conteúdo, com crítica. A gente não é crítico, a gente não é analista de filme, a gente não trabalha na indústria do cinema nem nada, então são só duas pessoas conversando sobre filmes, e é isso. Então,
se tiver uma terceira pessoa, a gente vai ficar super contente aí de receber. Sim, pô. A gente ainda não trabalha na indústria de cinema, mas Ainda não. A gente tá no se caminho. quiser, a gente vai ganhar aí um orçamento aí de 1 milhão para fazer nosso filme. Mamar na teta do governo. E aí vocês viram aqui primeiro aqui nesse episódio. Pô. Vocês podem ir lá, quando a gente ficar famoso, vocês podem vir aqui e ver que a gente já tava planejando, né? Exato, pô. Já telegrafou desde já. Você tinha comentado sobre Twitter, né, cara? Já vou lançar aqui não é polêmica, mas uma coisa que eu achei engraçado que eu vi, né? O Twitter meio que é uma rede assim, cara. Eu consigo me irritar muito fácil com o Twitter, não sei porquê. Acho que é. E se irritar? Não sei, mano. Isso eu nem Se tenho, irritar. cara, porque eu acho que o irritar. Twitter é bem, sei lá, não conflituoso. tenho, porque assim, por mais que você fique na sua bolha, não sei, mano, a sua própria bolha te irrita, com, sei lá, com opiniões que você fala, mano, não, cara, por que você fez essa opinião, velho? Não tem nada a ver, né? Assim, eu tava mexendo, né, e aí teve uma garota que comentou que repostou uma postagem de uma página, né, que eu até esqueci o nome, mas ela meio que pega frames de filme, né, e ela meio que faz uma espécie de edição ali na foto mostrando alguma coisa da imagem, tipo assim, a imagem tem uma questão de simetria, né, aí ela faz marca o ponto de simetria, marca, enfim, a questão da composição, né, aí essa página criou uma postagem para uma série da Netflix, que é essa de xadrez, que eu não sei o nome. Né? Acho que é o Gambito da Rainha. Isso, né? Aí a mina repostou e colocou assim, nossa, essa decupagem simples não tem nada de revolucionário, não sei porque o pessoal fala que é bom essa série, né? Eu falei, caraca, como assim, mano? A mina tá, tipo, se merecendo totalmente a série por causa de 3 imagens, literalmente, e ela tava meio que criticando meio que a decupagem. Aí embaixo tinha uma galera falando isso. Eu falei, caraca, velho, como é que, sei lá, o enquadramento ele vai ser revolucionário? Eu fiquei pensando assim, mano. Porque é muito difícil, velho, você inventar, tipo, uma nova forma de enquadrar uma imagem, tá ligado? Não tem assim, como. o enquadramento ser revolucionário, tudo bem, é uma coisa grande, mas essa pretensão de que todo filme tem que ter uma proposta de cada quadro, cada enquadramento tem que ser especial, diferente, novo, é idiota. Você tem uma decupagem clássica, usa a decupagem clássica se ela favorecer a linguagem do filme, né? Sim, pô. E o pior é que eu pensei assim, mesmo no sentido de fotografia mesmo, assim, tipo, cara, não sei se um dia vão conseguir inventar, sei lá, uma nova forma de enquadrar, porque acho que já exploraram bastante isso na história do cinema, na fotografia. Tem tudo hoje, né, cara? Você tem tudo hoje em dia. Você tem a plongé, contra-plongé, médio, enfim, tudo. Sim, pô, não. Parece que, tipo, realmente você esgotou, assim, as possibilidades, né? Agora você só tem que se preocupar só em contar a história do filme, né? Que é o mais importante, né? Não é. Isso é usar o enquadramento, né? Isso. Mas esse comentário dela era mais relacionado a, tipo assim, tá fazendo sucesso a série e eu acho que não deveria estar fazendo sucesso, porque não é, sei lá, não é tão cult, não é tão, enfim. Só pode fazer sucesso o que eu gosto, né? Ai. Mas aí, João, você quer começar falando do seu filme ou você quer que eu comece? Cara, posso começar. Pode começar. Você quer que eu mando o bordão pra você? Manda bordão. Beleza. E aí, João, qual foi o último filme que você assistiu? Cara, o último filme que eu assisti é um pouquinho de golpe. Vou confessar que é um pouquinho de golpe. Golpe? É um golpe. Que Ixi! não foi exatamente o último filme que eu assisti. Ih, mano, quer dizer que o último filme é uma farsa? Não é isso. Mas foi um dos últimos filmes, vai, que eu assisti. Não, pô, tô enchendo o saco. Um filme que você sabe que eu gosto, na verdade. Ou pelo menos você já ouviu eu falar sobre ele pra você.
E é um filme que eu gosto muito, cara. Eu tenho um carinho muito grande pra esse filme. Chama The Beautiful Country, ou em português, Uma Vida Nova. Caraca, será que eu lembro desse filme? Acho que você lembra, assim, porque a gente já fez uma brincadeira que envolvia esse filme e tal. Eu pedi pra você. Lembrei! Lembra? Lembrei! É mesmo, você comentou, você falou que gosta bastante desse filme. Eu gosto muito desse filme, cara. Esse filme é um filme americano, creio eu. Americano, né? Porque ele é produzido pelo Terrence Malick, né? O do Além da Linha Vermelha, Árvore da Vida e tal. Um diretor lá bem filosófico, digamos assim, né? Ele coloca bastante filosofia e humanidade nos filmes. Mas esse filme é dirigido pelo Hans Peter Moland, é um diretor de cinema norueguês. Ali na Europa, depois acabou saindo. Eu não sei se é o mais destaque, seria o Cidadão do Ano lá. Ele ganhou o festival de Berlim, ou pelo menos participou. Basicamente, me perguntando, tem alguns atores razoáveis no filme, o protagonista, que assim, na mídia, que é o O protagonista Damien. é esse cara que ele é meio asiático. Ele é vietnamita. A história é exatamente sobre isso. É que ele e acho que você, sem querer, falou certo. Ele é meio asiático. A história fez vários filmes aí, fez filme com Tarantino, fez um grande ator britânico. Tem o Nick Nolte, o grande ator americano também. E a Bai Ling, que é uma atriz aí que sempre fez contribuições com os americanos e com a Ásia nos filmes aí. Bom, a história é o seguinte, o Bin, o nome do protagonista é Bin, ele é um vietnamita, ele mora em algum lugar no Vietnã, bem escondido, assim, um lugar meio paradisíaco, digamos, mas ele sofre um preconceito, porque assim, ele tem a família dele ali e tal, mas ele é um filho meio bastardo. E por que ele é um filho meio bastardo, né? Porque ele é um Amerasian, que eles falam, né? Amerasian. Nossa, nunca ouvi falar disso. Então, um Amerasian seria A gente sabe que teve a guerra no Vietnã, né? A grande guerra no Vietnã, nos anos 60, 70, e muitos americanos, os militares americanos, foram para o Vietnã, e enfim, eles tiveram lá filhos, enfim, se ela filhos, exatamente, filhos e tudo mais. Esses filhos que tiveram, muitos americanos voltaram por inúmeras razões, né? A questão de se aposentar, mutilação, invalidez, morte, ou simplesmente retornaram quando acabou a guerra, ou quando foram dispensados, né? E muitos deles deixaram para trás justamente algumas paixões, alguns romances. Muitos deles não eram romances, a gente sabe disso, eram coisas mais pesadas. Sim. Enfim, não preciso comentar sobre. Mas esse filme não se trata de uma história mais de romance e tal. Mas, enfim, isso a gente acaba sabendo um pouco depois.
O Bin é justamente um filho de um americano que serviu no Vietnã e voltou. O Bin, ele mora com a família, mas o Bin, ele mora com a família e em algum lugar mais isolado do Vietnã, mas não mora com a mãe. Faz muitos anos que ele não vê a mãe dele. A mãe dele foi para Saigon, que é uma das grandes cidades lá, se eu não me engano é a capital, mas eu posso estar falando besteira. Eu não estou tão bem em geografia assim. A capital é Hanoi, exato. E, enfim, a mãe dele trabalha em Saigon, e um dia ele sofre bastante preconceito, e é um preconceito curioso, né? Ele sofre um preconceito por ser filho de americano, por ele ser um filho bastardo americano. Cara, deve ser bem intenso isso, né? Imagina, tipo, ter uma guerra e aí aparece um brother falando, eu sou filho dos caras que invadiu aqui, que vieram aqui. Exato, Deve ser tenso mesmo. A gente sabe o massacre que foi, né, no Vietnã. Eles matavam todo mundo e isso era terrível. E aí o Bin, ele sofre um preconceito dos populares ali, da própria família até, e ele é um sujeito muito calado, muito introspectivo e meio sem perspectiva nenhuma, e a única coisa que ele tem é uma foto da mãe dele e uma foto da mãe e o pai dele, muito novos, na frente de uma barbearia, e ele sabe que a mãe dele mora lá, mas ele não tem contato faz muitos anos. Bom, um dia ele decide... Eu queria perguntar um negócio, assim, que ano que passa o filme? Qual é a época? É meio que nos anos 90, sabe? Ah, sim, assim. É porque você falou dessa questão de preconceito, eu fiquei me perguntando se hoje talvez tenha isso ainda. Acho que deve ter algum... deve ter, com certeza deve ter. Mas anos 90 é bem... Nossa, é bem... Não sei quando foi a época, né? Quando foi a Guerra do Vietnã, mas deve ser perto, né? A Guerra do Vietnã ele foi nos anos 60, 70. Então, digamos assim, o final dos anos 60, acho que começo dos anos 70. Então, no final o Bin se passa nos anos 90, ele tem lá seus 20 anos, sabe? Ele é um homem, assim, da nossa idade até, mais ou menos. Ele não é um moleque, não é um jovem, ele já é um homem, mas ele é um homem, ou seja, se passa ali uns 20 anos depois da guerra, 30 anos depois da guerra. Você passa quase no período do filme mesmo, assim, o filme é de 2004, né, final dos anos 90, por aí. Acho que foi uns 15 anos depois, eu acho, 20, né? Exato, porque, se eu não me engano, acho que a queda lá de Saigon, a Guerra do Vietnã, terminou o quê? 75, 76. Então, os 20 anos é 95, né? Então, ele deve... E o filme se passa em 2004, é quase 25 anos, 30 anos aí que o cara deve ter. Bom, enfim, ele já não tem contato com a mãe dele há muitos anos, e ele não sabe quem é o pai dele, não sabe nada, absolutamente nada. Ele só tem uma foto na frente de uma barbearia. E aí ele decide ir para Saigon, atrás da mãe dele, e tentar encontrá-la, tal, e ele consegue informação, encontra a mãe dele trabalha, e é muito curioso a abordagem de como o filme vai sendo filmado ao longo da história, sabe? Ele vai se tornando, digamos, um filme diferente para cada lugar cada locação, sabe? E ao mesmo tempo isso é muito sutil, a gente percebe uma unidade, mas tem uma diferença muito grande. Se você vê um frame do filme no começo, ou no Vietnã, e vê depois o frame lá para frente do filme, você fica meio... Uau! Bom, ele vai para Saigon, ele encontra a mãe dele, depois que ele encontra... Aí ele descobre que a mãe dele trabalha num casarão grande, um casarão de uma família muito rica, ela é tipo uma não chega a ser uma governanta, ela é uma empregada da casa, ela trabalha lá para casa, ela faz tudo, e ela é bem maltratada pela a matriarca lá da família e tal, e o filho da matriarca, que é um senhor já também,
a gente descobre que, assim, essa mulher, ela teve, a mãe do Bin, ela teve um outro filho, um filho bem novinho, sabe? Ele tem uns 5 anos, assim, 6 anos. Ela teve um filho e a gente descobre que esse filho, o Bin, depois a gente descobre pelo Bin, o Bin acaba descobrindo, ela tenta colocar ele para trabalhar na casa e tal. A gente descobre que esse filho é do cara lá da casa, sabe? Ele aparentemente, ou ele teve um romance, ou ele fez alguma coisa terrível, sabe? Entendi. A mãe e teve a criança. E ele esconde isso e a mãe esconde também, mas ela não abandonou a criança, pelo contrário, ela ama a criança e enfim, fica. Aí o Bin descobre que ele tem um irmão e tal, mas ele fica com muita raiva desse cara, né? E ele vai trabalhando na casa dessa família, né? A mãe eles dão a oportunidade e, tipo, são tratados que nem escravos, assim, na casa dessa família rica. Mas aí essa família rica, eles são vietnamitas. Vietnamitas, eles são vietnamitas. Eles só são empresários, alguma coisa assim, local, sabe? E aí essa mãe trabalha. Essa mãe, ela é muito nova, assim, ela é muito nova, ela é muito bonita mesmo. E é bem sensível e tal. Ela tem esse filhinho. O filhinho ela deixa com uma vizinha, que é uma vovozinha. O filho fica o dia inteiro e tal. E o Bin se dá super bem com o irmão, e enfim. Bom, ao passar dos dias que o Bin vai trabalhando lá que nem um escravo, junto da mãe dele nessa casa, acontece um acidente. A matriarca da família, a matriarca da família sofre um acidente sem querer e não é exatamente culpa do Bin, mas muito provavelmente, como eles são chatos e tudo mais, eles vão culpar o Bin. E ela morre. Nesse acidente ela morre. Ela escorrega, bate a cabeça e falece. Aí bate o desespero, tal. A mãe fica desesperada em o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Aí ela pega todo o dinheiro que ela tem, todas as economias que ela tem, ela pega o filho dela correndo, os 2 filhos, e aí ela encontra o outro filho dela pequenininho, que ela sempre deixa na vizinha, pega todo o dinheiro que ela tem e fala para ele e pegar um barco e sair do Vietnã, porque senão vão prender ele, né? E a gente imagina que isso possa realmente acontecer justamente porque essa família é bem chata e tudo mais. Então ela pede para que o filho fuja e leve o irmão. E ele, não, vamos junto. E ela fala, não, eu não posso, eu tenho que ficar. A gente não entende exatamente por que ela tem que ficar, mas, de fato, eu acho que o que aparenta é que ela vai assumir a responsabilidade pelo ato e, ao mesmo tempo, vai tentar, e ela faz um sacrifício de assumindo a responsabilidade pelo ato, dar uma vida diferente para os 2 filhos, né? O filho que ela teve que deixar para trás e o filho novo, um outro filho bastardo, digamos assim. Mas aí, tipo assim, esse mais velho, ela deixa no orfanato, ela deixa com alguém? Não, o mais velho é o Bin. Ela deixou para trás dele. Ela deixou ele com os familiares lá em alguma cidade mais distante, sabe? Ah, entendi. Tipo no Deixou com a interior do família. Vietnã. Tipo no interior do Vietnã. E ele ficou sozinho lá por muito tempo, sendo bastante humilhado, e aí ele decide sair de lá, sair daquele lugar, e aí ele vai para Saigon, encontra a mãe dele, isso acontece, e aí a mãe dele fala para ele levar o irmão dele e pega todas as economias e dá um dinheiro falando para ele pegar um bote com refugiados, sabe? O pessoal que tenta sair do país, meio de fronteira e tal. Sim. Esquema clandestino. Então ela dá dinheiro para ele fazer esse esquema clandestino, que provavelmente ela devia estar juntando para ela mesma fazer isso, sabe? Mas e aí ela dá um endereço para ele, que é um endereço lá nos Estados Unidos, que talvez seja o do pai dele.
E aí cria toda uma esperança e tal, eles conversam um pouco sobre o pai dele, e aí ele fica mais interessado ainda em descobrir, mas ele quer ir, mas ele tem um pouco de raiva, né? Ele tem esse sentimento de raiva de por que ele me abandonou? Por que ele nos abandonou? Por que ele abandonou minha mãe? E ele quer ir atrás dessa história para entender o que aconteceu. Bom, eles pegam o bote de refugiados, ele e o irmão dele. Não entendi, desculpa. Não, é que você comentou, eu fiquei pensando assim, como é que funcionaria isso? Porque assim, se você tem um filho, você tem que reconhecer ele e tal, mas sei lá, quando você tem um filho de outro país e aí ele vem, ele meio que pode ficar porque ele é seu filho, né? Caraca, eu fiquei pensando nisso agora. Cara, essa é a grande história do filme, na verdade. Depois tem um ponto que é terrível, que eu não sei se eu vou comentar, mas... Mas é... Spoilers, pô? Não, comenta, pô, pode comentar. Acho que... É um pouco de spoiler, sim, mas enfim. Bom, a questão é que eles vão lá, pegam esse bote de refugiados, eles param no meio da Malásia, nesse bote, num campo de refugiados, e eles ficam ali por alguns dias no campo de refugiados, mas na cabeça do Bin, ele fala, não, eu vou fugir. Nesses dias que eles ficam ali, ele conhece a personagem da Bai Ling, que é uma moça que também está ali, a Bai Ling, eu não sei se ela é chinesa mesmo, eu posso estar enganado, mas enfim, tem vários asiáticos naquele entorno, sabe? Ali na região da Malásia, porque ali é um campo de refugiados, então muita gente tenta ir para a América ou para a Europa, e aí a polícia, enfim, eu não sei exatamente qual é o órgão que prende essas pessoas e coloca no campo de refugiados até decidir o que fazer com elas. Bom, nesse campo de refugiados ele conhece algumas pessoas, uma delas, e é um campo de refugiados meio pesado, sabe? Tipo, o pessoal tem regra, é quase uma prisão mesmo. E aí, quando os caras se enfesam lá, eles até atiram nas pessoas. Caraca! Então, o pessoal armado que tem no... É o pessoal armado, sim, é fronteira mesmo, tem muro e tudo mais. E a personagem da Bai Ling, ela é uma prostituta, né? Ela é uma prostituta, ela é prostituta tanto ali do próprio campo de refugiados, mas ela está tentando justamente sair dali para ir para os Estados Unidos e conseguir uma vida melhor. Alguns dias se passam, tal, eles acabam, querendo ou não, o personagem do Bin acaba se apaixonando por ela, e é muito curioso, porque o Bin, ele é muito, como eu falei, ele é muito introspectivo, ele é muito, aquele cara trabalhador, se acaba se afetuando muito com ele, por mais poucas palavras que ele diga, por mais poucas sentimentos que às vezes ele expressa, mas isso vai sendo construído dentro do filme, e isso vai ficando grande, sabe? Então é um filme que tem vários cenários, a gente tem um cenário do Vietnã lá no interior, depois a gente tem a cidade de Saigon, que é toda caótica, asiática, assim, depois a gente tem esse campo de refugiados na Malásia, e aí ela sabe que tem um outro clandestino que está indo justamente para os Estados Unidos, mas cobra um olho da cara. Aí ela faz o quê? Ela faz um sacrifício, ela dá todo o dinheiro para que o menino e o Bin vão embora, sabe? Ela pega todo o dinheiro que ela tem para ajudar eles e pede para eles ir embora. Só que ele insiste e pedindo para ela ir, porque ele fala, eu dou um jeito. E de fato, chegando no navio, que eles pegam eles conseguem fugir do campo, eles pegam o bote, do bote eles acham um navio lá clandestino que está indo buscar as pessoas para levar para os Estados Unidos, e aí os caras falam, tem dinheiro para você e para ela, mas para o menino não tem. O menino não trabalha, ele não pode ir. O menino tem 5 anos, assim, ele falou, não, mas o menino come pouco e tal. Aí ele fala assim, bom, aí eles acabam decidindo por deixar o menino ir, mas eles falam assim, você vai trabalhar pra gente até pagar tudo lá nos Estados Unidos. E aí, isso aí são americanos falando? Quem tá na organização do barco é só americano e o
capitão do navio é o Tim Roth, que é o personagem Sim. Ele é o capitão do navio. E, bom, mas dentro, os refugiados são só asiáticos. Só tem os asiáticos dentro um container gigante super ruim, assim, e com aglomerado de gente. É terrível a situação, é situação de refúgio mesmo. Até como filme de refugiado, assim, quando a gente pensa é um bom exemplo, né? Principalmente a gente tem, infelizmente, a gente tem ultimamente a questão dos refugiados aí da África para a Europa e entre outros países aí do Oriente Médio, mas a gente sabe que também tem bastante refugiados da Ásia, né? Ou por vias mais legais ou por vias, infelizmente, mais clandestinas, que é por uma situação triste. Enfim, esse é um exemplo de um filme assim. Bom, tem toda uma infraestrutura, né? Toda uma lógica, assim, uma indústria, né? Meio que, né? Sim, exato. Que atende isso, assim, e é degradante, sabe? É um processo triste, tudo por conta de, enfim, dinheiro e tal. Todo mundo ali, os asiáticos, na questão do sonho americano. O filme é sobre o sonho americano, assim, querendo ou não. E bom, e aí começa uma viagem longa, né? Uma viagem de muitos e muitos dias, semanas, na verdade, eu acredito, que é a viagem da Ásia, ali perto da Malásia, até os Estados Unidos, até Nova York, dentro desse navio. Então, e é terrível, Igor, é terrível. Os dias que eles passam acontecem várias coisas dentro do navio. Eles não sobem lá para ver como que está a luz do dia. E várias pessoas morrem dentro do navio por falta de comida, por conta de doença. Caraca, mano. Os caras começam a racionar comida e dentro lá tem meio que uma máfia, sabe? Dentro desses lugares tem uma máfia e essa máfia ela vai controlando, racionando a comida e tal. E aí o capitão lá, que é o Tim Roth, que aparentemente ele é um herói, a gente tem ele meio que como um herói, porque várias vezes ele tenta defender as pessoas e tal. Como eu estava falando, Igor, eles têm o Tim Roth, que é o capitão do barco, né? Ele tenta fazer esse papel meio de herói, um anti-herói, vai. Ele cobra a questão do racionamento, né? Como eu falei, tem a máfia dentro desse navio que controla as coisas, e ele briga um pouco com essa máfia, tal. Ele não se dá muito bem lá com os caras que fazem a negociação. Tem uma máfia que já tá fazendo clandestino, tem a máfia da máfia, sabe? E nesse período todo, todas as pessoas que estão ali dentro daquele navio, sendo transportadas, os refugiados, vão sofrendo, tal. As pessoas que são mais debilitadas, como eu tinha dito, elas acabam vindo a falecer. Aí acontece uma coisa trágica no filme, que é um spoiler, prefiro não contar, mas talvez fique um pouco evidente. Nossa, esse filme, então, Caramba, é um filme muito triste, é um drama, mas ele não chega a ser um melodrama, sabe? Porque ele é um ótimo filme de drama, ele não é apelativo, e ele tem, como eu falei, a questão estética do filme me agrada muito, porque ele é um filme independente, sabe? Ele é um filme que tem um orçamento muito pequeno e teve um retorno menor ainda, sabe? Só que tem alguns chavões, assim, que são os atores, a história e a produção do Terrence Malick, que é o diretor americano lá, que eu tinha dito no começo, e o filme foi escrito por uma escritora, se eu não me engano, filipina. Então ele tem todo um cuidado, sabe? Enfim, só para falar. Não, é que você tava contando a história, eu fiquei pensando se não era, enfim, inspirado em história real. Só tava, né, imaginando assim, mas acho que não, né? Acho que deve ser original, né? Não, eu acredito que é original, no entanto, é uma história muito, digamos, universal, não universal, mas uma história popular, sabe? Porque muito disso aconteceu com vários
Amerasians, né, que eu falei, né, que são justamente os militares americanos que tiveram filhos e filhos com asiáticas e as asiáticas, e esses filhos são chamados de Amerasians, né? Enfim, essa viagem é longa, sofrida, acontece uma série de coisas, acontece dentro lá, uma das máfias curiosas que acontece em um dos jogos, né, que tem muito jogo, né, acontece muito jogo de carta, tal, para ganhar, para ganhar arroz, tipo, coisas absurdas, assim, né? Aí tem um momento lá em que o jogo, isso é um ponto muito curioso do filme, o jogo deles no navio para ganhar uma coisa, ganhar dinheiro mesmo, valendo dinheiro para quem tem dinheiro, para apostar, é falar sobre coisas dos Estados Unidos. Qualquer coisa. E aí, tipo, sentam duas pessoas e eles começam a falar Nike, aí o outro fala McDonald's, sabe, eles vão e é curioso. E aí uma hora o Bean se irrita, o Bean vai lá, senta na cara depois que acontece algo mais forte lá no filme, e ele senta na frente um dos mafiosos lá e começa a disputar com ele, sabe? E ele ganha absurdamente, porque ele sabe tudo sobre os Estados Unidos, tudo. E é uma coisa que impressiona, porque é um ponto do momento em que ele sai muito a introspecção dele, fica para fora, e a gente vê que ele tem um conhecimento, né? Que ele não se passa, por certo momento, passa uma impressão de que ele seja meio burro, ou alguma coisa meio ignorante, assim, no todo. Ele não é, ele é um cara simples, muito assim, né? Ele só é um homem muito simples, que não trabalhador e, enfim, tudo mais. Enfim, e aí acontece que ele chega nos Estados Unidos pela parte de refugiados e todo mundo vai para tipo tipo um grande um negócio clandestino que tem vários cômodos, assim, parece um negócio militar, sabe? Lembra do Nascido para Matar? Onde todo mundo ali fica, os militares, o pessoal que está servindo, né? Os jovens ali que estão servindo, que tem as camas uma em cima da outra. E sim. Enfim, eles vão para um lugar... quartel, né? Eles vão para um lugar meio assim, tipo, é um buraco que eles entram toda noite depois de voltar do trabalho, porque todos eles trabalham ali em Nova York. E depois eles têm que voltar e passar a noite, então eles têm que passar por sabe, é tipo parece que eles estão entrando numa fábrica, mas na verdade eles estão entrando para descansar. E eles têm que eles trocam de turno, eles trocam de cama, sabe, tipo, uma pessoa que trabalha de noite, aí encontra a pessoa que trabalha de dia, aí essa pessoa que trabalha de dia fica com a cama, é uma coisa desumana, assim, desumana em Nova York. Isso já lá, né, isso já chegou lá. E aí o que acontece, Igor? Por que eu gosto tanto desse filme? Como eu falei, a estética ela vai mudando, né? Você tinha aquele país, aquela cidade no interior, depois você tem Saigon, aí você tem uma viagem, road movie, que é no navio, na verdade. O filme é um road movie, na verdade, né? Se você for parar para pensar, ele é aquele filme que de viagem, né? E aí tem uma estética no navio que acontece as coisas, tem uma estética em Saigon especificamente, que é muito interessante de filmar, uma coisa muito asiática mesmo, só, pelo menos da estética que os filmes asiáticos passam, desse período principalmente. E aí quando chega em Nova York tem outra estética, é uma estética mais americana, dos anos 90, dos filmes, por exemplo, de Taiwan, sabe, os filmes de Hong Kong, os filmes de Taiwan dos anos 80, 90, tem uma estética americana muito interessante, ele andando de bicicleta em Nova York, ele começa a trabalhar de entregador para um restaurante e tal, e ele vai tentando juntar dinheiro, a Bai Ling fica, a Bai, que é a menina que viajou com eles, ela está o tempo todo na viagem deles com o navio e tal, ela começa a trabalhar numa casa de show, porque ela tem o sonho de ser cantora, tal. O filme ele vai se transformando, ele vai virando outra coisa. E ele fica preso ali nessa instalação clandestina, né, que eu falei meio desumana, até o momento que porque ele tem que pagar pela permanência dele, porque ele já pagou para ir, agora ele tem que pagar para viver ali.
E aí acontece uma coisa meio terrível, meio triste, porque ele vai tentar atrás da documentação do pai dele, e aí... não, minto. Em um certo momento eles estão sentados, assim, ou as pessoas nessa instalação, e o pessoal tá jogando, tá brincando, tá bebendo, né? Lá dentro dessa instalação. E ele tá ali próximo e tal. Aí tem um pessoal, uma roda, que eu falei que essa é a cena mais forte possível, talvez uma das cenas mais tristes. E porque assim, em um certo momento eles estão conversando e falam assim, por que você tá aqui, né? Não, meu pai é vietnamita, minha mãe não sei o que e tal. E ele, e você veio como? Eu vim de navio. Nossa, você viu aquele navio horrível e tal. E eles começam a dar risada, os amigos, dando risada da cara do Bin. E eles falam assim, por que vocês estão dando risada de mim? Ele falou, você não sabia que filhos de americanos podem viajar para os Estados Unidos de graça de avião? Caraca. É isso que eu tinha perguntado pra você, né? Exato. E por isso que eu Caraca. falei que tinha a ver com, exatamente a ver com a questão que você tinha comentado. Essa é uma das cenas mais tristes do filme. Ele surta, ele fica bravo com o cara até. Ele, não, você tá mentindo, não é possível, não é possível. E ele fala, não é você, porque acontece ele sofreu pra caramba pra chegar ali, né? E aconteceu uma série de coisas e aí ele recebe essa notícia que ele poderia simplesmente ter pegado um avião justamente por ser filho de um americano e ido para os Estados Unidos de graça. Terrível, terrível. E aí, enfim, ele sai ele passa pelo cara lá, o guarda, e fala assim, eu sou cidadão americano, agora eu tô livre. Aí o cara fala, tá bom, né? Nossa, e ainda ele tava lá trampando e não sabia. Trampando, dando a vida ali e tal, não sei o quê. Aí ele encontra a Bai Ling e ele quer que a personagem da Bai Ling vá com ele encontrar o pai dele, que o pai dele é do Texas, né? Se eu não me engano, de Houston. O pai dele é cowboy. O que ele ouviu é que o pai dele mora numa tal cidade e ele vai achando que o pai dele talvez seja um cowboy. Aí não sabe se ele tá vivo, se não tá vivo, enfim, se o endereço bate, se o endereço não bate. Aí ele pega todas as economias dele, a menina ajuda ele, mas ela fala que ela não pode. Eles têm ainda um romance, ele gosta muito dela, mas ela não gosta dele do mesmo jeito, assim. Ela tem um carinho enorme por ele, mas não é o negócio dela mais importante, e era conseguir chegar nos Estados Unidos, conseguir se estabelecer, ter o sonho de ser cantora, e, enfim. E aí ele fica meio com ciúmes, porque ela ainda tem ela meio que sai com os caras e tal. Eu não sei se dá a impressão que ela ainda talvez se prostitua, né? Mas isso não é dado como uma certeza. Então isso mexe muito com o Bin, mas ele decide ir embora. E aí começa outra viagem, outro filme, porque ele vai pegando carona para chegar até Houston. Ou seja, é um filme de uma jornada do herói, assim, digamos assim. É um filme com aqueles que é uma odisseia do Bin. E aí ele vai pegando carona, até chegar no endereço que ele tem. Aí o endereço que ele tem, ele encontra uma pessoa lá que conhece e sabe talvez onde o pai dele tá, mas ele não consegue falar com a mulher, porque a mulher odeia o cara, enfim. Porque é ex-mulher dele e ela não quer nem conversar com o rapaz e não sei o que, depois que ela entende a história, enfim. Até o momento em que ele consegue chegar no pai dele. Tem uma noção bem grande, assim, né, de qual é a ideia do filme, né? Sim, sim. Bom, então eu vou deixar a surpresa para o final. Quem puder assistir esse filme é maravilhoso. É um filme muito delicado, muito sensível. Ele é um filme muito simples, mas ele, com a simplicidade que ele tem, ele consegue atribuir uma estética bem legal. E o final, ele é muito incrível na sua delicadeza, sabe? Tudo que a gente esperava, tudo que a gente imaginava, as inferências que o Bin colocou na nossa cabeça, na cabeça dele mesmo, e na Odisseia, elas acontece outra coisa, sabe? A gente tem outra percepção e que ao mesmo tempo faz todo sentido com o filme. Sim. Enfim, e é um filme muito
um dos filmes mais sensíveis, assim, desses de road movie, que eu gosto bastante de filmes de road movie, que eu já vi, assim, eu indico bastante, pô, é bem legal. Sim, cara, esse aí já coloquei na minha lista já. Daquela vez que você tinha indicado, eu não tinha colocado não, mas agora, depois, né, disso aí que você falou, eu coloquei. Cara, antes de entrar no meu filme, eu queria comentar uma coisa sobre esse filme aí, né? Que você tava falando essa questão dos cenários, né? Que tem vários cenários diferentes, né? Isso. E não é só questão de cenário. Parece que, por exemplo, ele tá lá na vilazinha dele, e meio que tem os personagens da vila e tem meio que uma espécie de arco da vila, né? Aí ele vai lá pra cidade, aí tem o arco da cidade com os personagens da cidade, né? E aí cada cenário vai tendo isso, né? E meio que, tipo Isso. assim, sei lá, o pessoal pode pensar, nossa, mas é muito confuso, é muito aleatório, mas pelo que você estava falando, tudo tem a ver, tudo se conecta com essa coisa, com a vida dele, que é meio mestiça, por assim dizer, né? Tipo assim, não é uma coisa fixa, né? Porque ele é do Vietnã, Perfeito. vai dos Estados Unidos, e aí fica essa confusão. Acho que fez muito sentido isso, assim, o filme ser assim, né? Ser tudo fragmentado e tal, porque a vida dele é meio assim. Eu achei Perfeito. interessante isso. E o coração do filme é isso, né? Ele é um estrangeiro aonde ele tá, e para onde ele vai, ele também é um estrangeiro, sabe? E de verdade, a questão do filme é que o Bean está tentando encontrar uma casa que ele nunca teve. Ele nunca se sentiu em casa, e a gente vai tentar descobrir se ele vai realmente se sentir em casa, porque assim, se a gente. É uma coisa meio ocidental nossa, que a gente sabe que o quanto os ocidentais, os brancos, os americanos, os europeus, são preconceituosos, né? Principalmente com asiáticos, com o pessoal do Oriente Médio, com os africanos e tudo mais. O que acontece é justamente que ele sofre um preconceito no lugar onde ele está, na Ásia, né? Ele sofre um preconceito porque o pai dele é americano. E aí ele está indo para um lugar onde ele pode sofrer talvez novamente uma outra represália, um outro preconceito. Então tem esse lugar de ele estar procurando uma habitação, ele está procurando fincar uma bandeira e na verdade está tentando se descobrir, enfim, onde sai mesmo. Sim, pô, é bem interessante, cara, o filme. Mas e você, Igor? Posso te perguntar? Pode, pô, manda bala aí, hein? Qual foi o seu último filme? Cara, o meu último filme acho que foi bem o... Como é que você falou? Você falou que era golpe? Quando você falou do seu? Eu falei que era golpe, O meu também mais ou menos golpe, assim, porque não foi acho que foi o penúltimo, cara, o penúltimo que eu assisti, né, e inclusive eu comentei no podcast anterior sobre ele, só que eu não tinha terminado de ver, né, eu tinha visto só o comecinho e tal, e aí o filme que eu assisti é Missão Impossível, né, o 4, o Protocolo Fantasma. Caraca! Pô, falei que ia trazer um filme diferente aí, pra gente discutir sobre ele. E assim, acho que o seu áudio saiu ou não? Saiu não, tô comendo. Ah, tá, desculpa. Enfim, essa parte eu corto. Oi? Tô comendo aí, pô. Não, pô, beleza, essa parte eu corto. Não, pô. Sou humano, tô comendo. Eu só quis ser educado e fechei o microfone aí pro povo não ouvir eu mastigando. Beleza. Beleza. Enfim, assistindo esse filme, cara, sei lá, eu comecei a pensar em várias coisas, assim, sobre esse cinema mainstream, assim, né, sobre esse estilo de filme, né, de ação. Assim, a história do filme eu meio que não vou entrar tanto assim, porque meio que ela não é que não é tão importante assim, mas o que eu vou falar não tem a ver com o enredo, né? Eu acho que o primeiro ponto, que é uma coisa meio esquisita, né, que eu me perguntei, que é tipo, cara, por que eu comecei pelo 4, né? É meio esquisito isso, né? Porque
por algum motivo, o 1, 2 e o 3, eles tinham uma estética diferente, alguma coisa diferente ali que eu não me atraí tanto, né? Eu lembro que no passado, acho que... Mas você chegou a ver um dos três? Não, nunca vi. Eu tentei ver um, mas eu vi um pouquinho, e aí eu falei, não sei, não... O Missão Impossível 4. Oi? O primeiro que você viu foi o Missão Impossível 4. Isso, foi esse aqui, foi esse que eu vou comentar agora. Né? E aí, depois que eu vi o filme, né, e eu, enfim, dei uma pesquisada, assim, né, nos outros, né, é porque, assim, esse 4, ele meio que dá uma certa repaginada, assim, na franquia, né, e é interessante pensar isso em como muitos filmes que estão saindo agora, ou que saíram, enfim, durante esses tempos, eles estão seguindo uma espécie de tendência, né, de tipo assim, de você pegar uma franquia que já estava estabelecida e você dá uma cara nova, né? Então aí nesse filme é basicamente o que acontece, né? Nos 3 primeiros filmes você tem essa coisa, né, uma coisa que eu já comentei com você, né, desse homem impossível que faz coisas impossíveis no universo meio que não obedece meio que às leis da física, porque os caras fazem coisas meio que absurdas, assim, né? Não, cada filme é um absurdo diferente. Sim, né? E aí essa mudança, né, tipo assim, de estética, de linguagem e tal, né, é interessante porque nesses primeiros filmes, né, era muito focado nisso, no protagonista, né, era esse cara que era super foda e ele fazia tudo e tal, e nesse filme o que é introduzido é meio que uma espécie de equipe barra família, sabe, e você começa a ver, né, que, tipo assim, outros personagens que ficavam ali atrás das telas, no sentido de, tipo assim, tem um personagem do filme que ele é o cara técnico, né, o cara que fica hackeando as coisas e tal, que fica no laboratório, enfim. Aí, nesse filme, ele meio que é promovido soldado de campo, né, então ele tá lá tá junto, né, nesse grupo, né. Então, o cara lá que é o Simon Pegg lá? Isso, ele é bem... Ele tá bem engraçado no filme, né? E aí esse filme dá destaque, né, em toda essa equipe, né? E você percebe que na narrativa do filme, né, é dado espaço e enfim, é estabelecido que ele tem o Tom Cruise, que sim, ele faz essas coisas meio que mirabolantes, mas ele tem meio que um grupo atrás, né? E aí você percebe que esses filmes que estão saindo agora, eles estão seguindo essa tendência, né? Você pensa, por exemplo, o Velozes e Furiosos. Ele meio que segue essa tendência, porque, tipo assim, tem o 1, tem o 2, tem o 3, e eu não sei se é no 4 ou no 5 que eles mudam a pegada, sabe? Vira uma coisa meio família, meio equipe, né? E aí você consegue ver, tipo assim, filmes que conseguem ter sucesso nessa releitura deles e filmes que, tipo assim, não dão certo, né? Porque, assim, antigamente você tinha aquele costume do que da trilogia, né? Você fazia 1, 2 e 3, encerrava no 3 e acabou a trilogia, né? E aí muitos filmes, né, que acabaram no 3 tentaram continuar e não conseguiram, né? Que é o caso, por exemplo, do Duro de Matar, por exemplo, né? Que tem 1, 2 e 3 que são bem interessantes. Aí tem o 4 que é tipo, cara, bem esquisito. Aí eles tentaram fazer outros, não deu certo. E eu acho que os motivos é justamente porque ele não conseguiu trazer essa espécie de novidade, assim, que eu acho que o público mainstream, assim, se interessa nessa... Porque, assim, você viu 3 filmes do cara fazendo coisas fodas e tal, acho que enjoa. E aí eu acho que quando coloca esses outros personagens, né, essas outras questões, né, coloca até mais personagens femininos, né, de destaque, questão de representatividade, né, e aí esse é um dos filmes que meio que falha, né. Outra franquia que meio que falhou nessa questão é do Exterminador do Futuro também, né. Você tem 1, 2, 3, aí eles fizeram o reboot, e aí também não fez tanto sucesso. Aí, tipo, Aí vira meio qualquer coisa. sim, e aí é interessante porque, assim, beleza, é um filme mainstream, tem uma fórmula e tal, só que, cara, não é tão fácil, assim, você fazer um filme mainstream que dê certo, né? Sim.
não é, sei lá, como o pessoal fala, puro lixo ou puro vazio, né? Nossa, é legal você trazer, porque eu não queria discordar, mas eu queria colocar algumas coisas para falar sobre isso. De fato, é difícil você manter, né? E às vezes o que sustenta é só o nome ou um ator que é aliado à franquia, o diretor, enfim, o nome mesmo, né? Aqueles que são principais, né? Por exemplo, se eu não me engano, acho que no Exterminador do Futuro 4, 5, não sei. Cara, assim, o 4 ele meio que tenta fazer uma outra coisa, né? Então, assim, o 4 eu meio que separo, assim, né? O 4, tanto é que é outra estética, é outra coisa, né? Acho que é o 5 que ele já volta com o Sylvester Stallone? Ou é outro? Ou não, é outro. Não, é Isso. Aí, tipo assim, volta com ele como protagonista, aí não, acho que 6 também, enfim. eu não sei qual deles é exatamente, mas é um que tem um. Enfim, é isso que você falou. Ele, do 3 pro 4 muda completamente a estética. O 1 é muito diferente já do 2. O 2 talvez seja o melhor. Eu particularmente gosto pra caramba do Exterminador do Futuro 2. E aí o 3 ele foi meio saudosista, porque foi um tempo depois. Aí o 4 virou uma bagunça. Sim, não, cara. Eu fui ver, eu acho que foi o 4 ou 5 no cinema. Nossa, eu falei, cara, que coisa. Não sei, mano, não gostei nem um pouco do filme, cara. Porque eu gosto de filme de ação, esses filmes blockbusters, assim, mano, eu acho da hora, assim. Sempre que eu não tenho algo interessante, eu vou assistir. É o Gênesis, né? O Gênesis, que é o. Ah, o Salvação era o do. Salvação eu não vi, que é o Christian Bale. Isso aí eu também. Esse eu sei que já tinha realmente mudado a estética, né? Aí eu vi o Gênesis. Nossa, o Gênesis é terrível. Isso que eu ia falar, era o Jason Clarke que faz o John. Nossa, é terrível, é terrível. Tá me ouvindo, Igor? Tô ouvindo. Eu tava. Então. Você tava falando, tava ouvindo. O que eu ia falar agora? Esqueci. Enfim. Não, mas eu queria discordar de você um pouco do Missão Impossível depois, quando você terminar de falar. Ok, pô. É um tretar aqui, um tretar aqui no podcast. Então, uma coisa que eu falar que, tipo assim, uma franquia, né, que ela é bem igual Missão Impossível. Eu acho que até que Missão Impossível é meio que inspirada, né, que é o 007, né? Que, novamente, Sim. teve uma nova repaginada, né, que tem essa outra estética, essa outra lógica, né, do grupo, né, são introduzidos outros personagens que também são importantes, né, na narrativa, né, e eu acho que 007, né, desses filmes, de, tipo assim, você tem um cara que ele é um cara, digamos que tem super qualidades, tipo assim, um cara físico, de reação, mano, o cara pula no prédio, faz não sei o que lá, eu acho que o 007 é, tipo, o melhor, assim, desse tipo de gênero, né. É a referência mesmo. Sim, e é engraçado que esse gênero, que é uma coisa que eu também comentei com você, né, ele meio que evolui para outras coisas, né, porque agora tá tendo uma onda, né, de beleza, você tem um homem que faz essas coisas, e aí tá tendo uma onda de filmes com protagonistas femininos que seguem essa lógica, né, Sim. você tem o Lucy, né, que é com a Scarlett. O próximo 017 vai ser uma mulher, né? Isso, tem um outro que é também na Rússia, uma protagonista que é russa, eu não sei o nome do filme, mas segue a mesma ideia, assim. Putz, perdi o fio da meada, que eu esqueci o que eu ia falar. O que é que você ia discordar de mim? Discordar? É que é um pouco disso que você falou da lógica falando do Missão Impossível em específico, né? O Missão Impossível, primeiro, é com Brian De Palma, né? Então, ele é bem escandaloso, ele tem aquela cena icônica do Tom Cruise descendo e não podendo deixar cair nada e ainda segurando o suor dele, o final lá
maluco dele, da hélice do helicóptero quase cortando a garganta dele, ele se salva. Mas tem sim uma lógica de grupo já, acho que em todos os filmes. Talvez no Missão Impossível 4, que acho que é esse que você está comentando, que é o Protocolo Fantasma, talvez tenha uma acendida a mais, mas depois que mudou, não mudou, mas retornou ao que era já no 5, do Missão Impossível 5 e 6, porque assim, o Missão Impossível 1, como eu falei, é o Brian De Palma que faz. Aí ele é mais escandaloso, é o tipo de filmagem que o Brian De Palma faz, que é muito interessante, e o primeiro justamente fala sobre gente dentro da agência lá de inteligência enganando uns aos outros. Então aparece muito o grupo, sabe? Tentando desvendar, porque as pessoas vão morrendo, os agentes vão morrendo porque tem um outro agente que na verdade está associado com outra coisa, enfim. Aí no segundo, é dirigido pelo John Woo, que é um cineasta, se não me engano, chinês, de Hong Kong, lá, que faz... É tudo espetaculoso, é muito, muito engraçado. Eu adoro, talvez seja o meu favorito. O pessoal odeia, eu adoro esse. O Missão Impossível 2. Aí tem o 3, que é com o J.J. Abrams, quer dizer, foi mudando de diretor, sabe? Isso que eu ia comentar, que o Missão Impossível é engraçado nesse sentido. O 1 é um diretor, o 2 é outro diretor, o 3 é outro diretor, o 4 é outro diretor, o 5 e o 6 são o mesmo diretor, que é o Christian McQuarrie, não sei. Caraca, o cara manja muito de Missão Impossível. Missão Impossível, nossa, eu adoro Missão Impossível. Caraca. Então, e isso eu falo assim, porque no primeiro tem o Simon Pegg, tem o Ving Rhames, né? E aí no segundo tem os dois, aí no terceiro eu já não lembro, mas tem essa lógica do grupo, sabe? Pelo menos os três, assim. O Ethan na frente e os dois sempre cobrindo ele, porque um é da tecnologia e o outro também, mas resolve, é o cara que pega o carro, é o cara que pega a moto. No 4, que é esse que você tá falando, só tem o Simon Pegg, o Ving James não tá. O Ving Rhames, enfim. Não tá. Aí no quinto ele volta e no sexto ele volta, entendeu? E aí isso que eu achei curioso, porque assim, você falou disso, e de fato faz sentido, que tem uma lógica que é menos o grupo e mais o Ethan, que é o personagem Tom Cruise. Aí no 4 tem muitas pessoas, e aí no 5 e no 6 voltam os caras que ficam, digamos, na cobertura. Mas, de fato, o Ethan nunca trabalha sozinho, assim. Mas no 4 tem um destaque maior para o grupo, como você falou. Entendi. Cara, eu não tinha visto, então. Esse é o primeiro que eu vi, então acho que foi meio que um chute, assim, né? É legal falar, acho que você teve uma percepção interessante. Sim, então, essa questão de grupo, assim, eu disse mais na questão de ter uma não é objetivo a palavra, quero falar, é meio que ter um cuidado de falar assim, ó, a gente tá formando essa equipe, né, e a gente é junto e tal, tanto é que o final é esse, o final meio que formando a equipe, né, pro próximo filme, pra próxima missão. E aí no filme seguinte não tem nenhum deles. Não tem? É o Simon Pegg, que é o que tá sempre em todos os filmes. Mas não tem o... os caras me enganou então, pô. Enganou. Eu pensei que, tipo assim, ia ficar até... Nossa. Não. Virou... Aí quem volta, na verdade o que acontece entra uma menina no quinto, que é uma ação secreta, eu acho, e no último não lembro como que é o nome, mas ela também tá. Aí fica essa menina, o Ving volta, e o Simon Pegg tá sempre, em todos os filmes. Putz. Mas enfim... retorno para o que era, digamos assim, a base dos 3 primeiros filmes, entendeu? Rapaz, aí ó, fui refutado, o cara é especialista em Missão Impossível, mano. Missão Impossível é muito bom, mano, eu adoro. Não, eu vou, quero ver mas na real, eu vou ver o 5, 6, aí depois eu volto e vejo o 1, 2 e o 3. Mas isso que você falou é muito foda, Igor. Missão Impossível é um desses filmes, justamente por talvez ele ter alguma fórmula, talvez ele ter essas coisas
E ele é muito bem feito quando ele é feito assim, e às vezes até das formas que ele é explorado de diferentes maneiras. Essa é a cena aí do filme. Puta, nesse último filme que ele fez, tem uma cena com o helicóptero que é mais absurda que essa do primeiro, cara. É muito mais absurdo. É tipo uma briga de 2 helicópteros no ar, na neve. E aí não, sim, eu vi o trailer. os helicópteros vão batendo até o ponto em que os 2 helicópteros caem e os 2 estão vivos, né? Tipo, não, Cara, não é possível. Tem um detalhe interessante, assim, que eu não sei se isso acontece no 1, 2 e 3, mas a partir do 4, assim, pelo menos pelo que eu vejo, né, o Tom Cruise, ele sempre faz uma coisa que é tipo assim, mano, isso aí não é possível que ele fez isso, né, tipo, tem a cena do, como é que é o nome daquele prédio altão, o maior prédio lá do De Dubai lá, né? isso, eu não sei o nome, e ele meio que ele se pendurou mesmo lá, né, aí você fica, e quando ele é doido, cara, mano. sim, aí quando você sabe desse fato, não sei, essa cena fica, não sei, cara, fica um pouco mais especial, não é tipo assim, o cara só tá fazendo um bagulho impossível, não, ele tava lá mesmo, né? Então. Tanto é que eu acho que é no 5. O cara filmou o filme por 12 anos, ai, que bosta, só por isso é bom. Não, pô, o cara filmou o filme por 12 anos, caralho. Tanto é que acho que é no 5 ou no 6 que eles sobem no avião, não é que ele... Eu acho que o que ele sobe, a múmia, né? Alguma coisa assim, que ele sobe realmente. É que Mas é o 5, o avião decola e ele tá na porta. Tá. No sexto e último, ele pula de paraquedas em cima. Do helicóptero, né? De um avião, assim, ele é numa altitude que é quase espaço. Aí ia ser o primeiro filme que ia ser gravado, sei lá. Não sei se vai ser o Missão Impossível, mas seria legal. E o que é legal é que, assim, nesses últimos dois, eu gosto muito desses últimos. Agora a moda é fazer 7 filmes. Virou várzea. Fazer 7, 8 filmes. Você vai ver o negócio e tal. É legal, pô. Tem que ter 10, tem que ter, mano. Tem que ter 10, pô. É pipocão, o pessoal fica. Depois eu vou trazer Velozes e Furiosos, que vou ver a filmografia inteira dos Velozes e Furiosos. Pensou? Pô. Os caras vão virar popular. Mas sim. Nossa, eu ia comentar alguma outra coisa, esqueci, cara. Eu te cortei, né? Falando. Não. Putz, o que eu ia falar, mano? Esqueci. Esqueci. Deixa quieto. Esqueci como faz podcast. Tem que pensar, enfim, passar pro próximo assunto. Mas legal, mano, gostei. Protocolo Fantasma, eu gosto, mas eu não gosto tanto quanto os outros. Para mim, o meu mais especial são os 2 primeiros, e o segundo, particularmente, eu acho muito foda, mano. Porque ele parece irônico, mano. Ele é muito irônico, esse filme. Sim, eu acho que, tipo assim, meio que eles, sei lá, aceitam já. Eu acho que esse filme aqui, o 4, tava bem, tipo assim, é isso mesmo, o filme é isso mesmo.
Não é. Não é pra Tipo, fazer assume, sentido. né? Assume, né? Não, é isso mesmo. E aí os caras, tipo assim, os caras meio que investem justamente nisso. Eles querem fazer escalar até. Enfim. Por isso que o Nolan é legal, pô. O Nolan assume o que ele faz. Vixe, polêmico, velho. Polêmico. Falei do O Nolan. cara falou que o Nolan faz filme bom, velho. Sério, doido. Ser cancelado. Pô, cara, eu pensei que você ia trazer um filme. Um filme mais trash hoje, velho. Você tinha comentado, eu vou surpreender no próximo. Eu falei, caraca. Ah, te surpreendi. Você não achou que ia falar desse filme, mas é. Cara, Mas foi um pouco de conveniência. Precisava ver esse filme de novo, precisava falar sobre ele, porque eu gosto muito desse filme. E se eu não falar sobre Beautiful Country um dia, eu ia me sentir mal. Porque ninguém não. fala desse filme, eu nunca vejo ninguém, nunca vi. Sabe onde eu encontrei esse filme, cara? Eu tava, sei lá, 2006, 2007. Não, 2007, 2008, 2009, época do ensino médio pra mim. Ensino médio não, ensino fundamental, sabe? Oitava, sétima, oitava, numa série. Caraca, faz tempo. Tempo, eu adorava ficar acordado de madrugada, assim, eu via o Jô Soares, eu via o jornal da Globo, eu via o Jô Soares e ficava vendo o Corujão, final de semana ou nas férias. E aí eu sempre pegava uns filmes meio aleatórios de madrugada, um deles foi Beautiful Country. E eu vi umas 2, 3 vezes na TV, eu falei, caramba, esse filme é bom, né? Eu gosto bastante desse filme. E nunca vi mais ninguém falando nada dele, tá? E passou um tempo, aí eu já me interessava por cinema, mas nada sério, aí fui crescendo e tal. Aí eu nunca retornei esse filme. Eu sempre falava, pô, será que aquele filme que eu gostei era bom mesmo? Ele era meio simples, né? Tipo, será que hoje que eu tenho talvez um pouco uma noção para falar essas coisas, eu ainda gostaria ou só foi uma coisa de gostei Nostalgia, né? do roteiro? Tipo, Missão Impossível 2 é nostalgia, mano. Mas desse filme que eu via de madrugada também. Mas Cara, até pra tentar encontrar imagem aqui, não consegui. Eu pesquisei aqui, não aparece quase nada do filme. Aparece outras coisas, assim. de fato é Esquisito. difícil alguém falar desse filme. E aí Sim. eu vi de novo na época da locadora, porque eu tenho uma mídia, vou até tirar uma foto aí, não sei se eu consigo postar nos stories aí do último filme. Até tirei uma foto para mostrar. Eu tenho a mídia física desse filme e chama Uma Vida Nova, né, em português. Cara, eu adorei, eu adoro até hoje esse filme, é muito foda. Muito foda. Isso aí. Esse aí é o trabalho do último filme, velho. Trazer coisas Mano. novas e não ter limite. Daqui a pouco. Daqui a pouco o diretor vai chegar lá no como é que é? No privado, pô, mano, obrigado lá divulgar meu filme, pô. Nunca mais falaram, valeu, mano. Vou marcar o diretor no Instagram. Marca, mano. Fala, pô, obrigadão, ninguém. Você viu, lembra daquele filme que você viu da mostra, o Troubles o... Problemas com a Natureza? Ele curtiu ou comentou? O que ele fez? Não, eu marquei ele na nossa postagem e ele foi lá e curtiu. Bora falar, mano, nós gostamos do seu filme, pô. Chama nós aí para fazer o café, sei lá. Paga passagem, pelo menos, aí. Os caras têm dinheiro deles para 1 euro para eles, compra a nossa casa. 1 euro tá 6 conto? 6, 7 reais, sei lá. Cara. Mas enfim, cara. Enfim, é isso aí. Acho que já é hora de encerrar. Eu acho que esse aí vai ser o maior que a gente já fez. Ou não também. E não tem problema. Pode falar à vontade. Pô. Pode falar, João. Se você viu o filme, se você gostou, pô, eu quero ouvir você falar do filme, pô. É isso aí, a gente tem que. E você que está escutando, se tiver alguém escutando, que eu acho que a gente tinha uma audiência aqui de 2 pessoas, deve ter baixado para 1. Ó, deve ter essa pessoa que sempre assiste, deve ter o diretor do filme, que agora
você falou do filme dele, ele vai começar a acompanhar, que eu sei. A gente tem que fazer um podcast, o último filme, em inglês, hein? Não, Chamar o aí, Daisuke lá. aí depois do episódio 100, né, que até eu... Cara, falar inglês não consigo, né? Porque eu tenho... Porque eu não pratico, na real, né? Entendi. E é engraçado que as Não, palavras que eu tenho... desenrola. É que assim, as palavras que eu tenho dificuldade, as palavras que têm semelhança com o português. Porque eu não consigo pronunciar em inglês. Eu pronuncio ela meio que como se fosse português, sabe? Entendi. Não consigo, é esquisito isso, velho. Engraçado. O pessoal É, força, né? Eu mesmo forço. tem que forçar. Mas é isso aí. Quem sabe aonde a gente pode alçar voos? Já estamos chegando no episódio 8, pô. Mano. Até capa, Tem o quê? até capa já, as postagens, caramba. Tem, mano. Aqui é produção de pastel, já vai. Você vai falando, eu vou fazendo as capinhas, mano. Caraca. Mas é isso aí então, João. Então vamos encerrar aí, né? Chegamos ao final de mais um episódio, graças a Deus. Quase não aconteceu, depois de tantos BO que. Acho que aconteceu uns 5. Não, 5 não é muito, uns 4 contratempos, assim, pra não acontecer, né? A gente adiou aqui, mas não deixou de fazer e cumprir com o nosso compromisso semanal de trabalhar no último filme. Isso aí. Então, o último filme que eu assisti foi Missão Impossível, né? O 4. É um filme de 2011, né? E você, João, qual foi o último filme que você viu? O último filme que eu assisti foi The Beautiful Country, ou Uma Vida Nova, em português, de 2004, dirigida por Hans-Peter Moland. Então é isso aí, pessoal. Né? Ficamos por aqui. E até o próximo episódio, né? Episódio 9. Até o próximo episódio, episódio 9. Logo mais vem novidades. Fiquem atentos aí às redes sociais e confiram os demais e os nossos vídeos que a gente vai postando semanalmente. Valeu! Isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima.